Continuando aí, pessoal, os direitos humanos, todos nós, continuando, né, os direitos humanos, todos nós temos direito à crença, tá? Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público e em particular, tá? Pessoal, esse direito à crença entra aí a questão religiosa, tá? Então, a minha religião, ela não tem que ser discutida, ela tem que ser respeitada, tá? A religião do nosso paciente, ela não tem que ser discutida, ela tem que ser respeitada, ok? Daí a gente entra na religião, né, que a gente observa que parte para umas peculiaridades, como a questão do testemunho de Jeová. Né? O testemunho de Jeová, ele não aceita a questão da transfusão sanguínea. Tá? E daí, pessoal, dentro da política de humanização, quando a gente vai fazer qualquer procedimento invasivo, nós temos que pedir, né, isso também diante da bioética, nós temos que pedir autorização para o paciente de realizar determinada ação, de realizar procedimento, tá? Quando nós temos um paciente testemunho de Jeová, ele não irá aceitar a questão da transfusão sanguínea. O que é que nós profissionais vamos fazer? Tá? Nós vamos orientar para esse paciente a importância da transfusão sanguínea para a sua melhora, tá? Vamos explicar para o paciente e para a família os prós e os contras, certo? O que é vantajoso, porque é vantajoso ele fazer essa transfusão, e o que pode vir a acontecer com ele caso ele não permita essa transfusão. Se o paciente permanecer com suas ideologias, né, religiosas, que é um direito dele, tá? Nós não podemos fazer isso à força, fazer essa transfusão sem a permissão do paciente, tá? Então, para nos respaldarmos como profissionais, nós Thalita, na realidade eu não sei explicar bem porque é que eles não aceitam, né? Se tivesse algum testemunho de Jeová, ele iria explicar melhor. Mas eu escuto falar, né, que eu nunca fui nem um culto, né, de testemunho de Jeová também não. Mas eu escuto falar que eles falam com relação às impurezas, tá? Eles dizem que quando eles recebem sangue de outras pessoas, né? Se alguém souber mais aí pode me ajudar, eles ficam impuros, porque na realidade o sangue que pode correr no corpo deles é só o deles, tá? É mais ou menos por aí. Nem doar eles podem. Hã? Nem doar eles aceitam. Pronto, tá? Então, justamente isso, pessoal. Essa questão aí, Thalita, de impurezas, tá? Quando se mistura o sangue de uma pessoa com outra, aí eles têm essa questão aí das impurezas, isso não é uma coisa que para a religião deles é aceito, tá? Porque eles ficam impuros. Só com sangue, tá? Eu nunca ouvi nenhum relato com relação a órgãos, não, tá, Thalita? Eu só escutei com relação à questão da transfusão sanguínea, que eles não permitem. Se alguém souber aí de órgãos, né, se puder falar, tá certo? Ó, Laís está falando que órgãos também. Eu acredito que sim, né? Porque os órgãos vem a questão sanguínea também, né? Mas, tá? Então, pessoal, trazendo para nós, né, profissionais, caso eles não permitam qualquer procedimento, isso não é só o testemunho de Jeová, isso não é só a questão religiosa,
abrindo um parênteses aqui, certo? Caso nós tenhamos um paciente que ele não permita determinado profissional ou determinado procedimento, nós profissionais vamos levar até eles um termo de responsabilidade, tá? Onde eles irão assinar esse termo de responsabilidade e nós iremos anexar esse termo no prontuário do paciente e nós estaremos respaldados com relação a tudo que vem acontecer com esse paciente. Tá certo? Veja, pessoal, isso nós temos que ter esse cuidado, tá? Nós trabalhamos com protocolos, nós trabalhamos com registros, então nós temos que ter esse cuidado, né, com relação a sempre estarmos garantidos com relação burocrática também, tá certo? Então, caso o paciente não permita determinados procedimentos, isso seja na questão religiosa, seja na questão de realmente procedimento, tá? Nós temos que pedir para ele assinar o termo de responsabilidade, porque ele vai ser responsável por não ter permitido determinado procedimento, ok? Para que depois nós não sejamos culpados por aquilo que acontecer com o paciente, tá? Outra coisa dentro dos direitos humanos, que é direito deles, é o direito à cultura e à ciência. Todo homem tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir seus benefícios. Entra aí, pessoal, a questão, né, geral das pessoas terem o direito de participar de eventos, participar de lazer, participar da cultura, tá? Sem nenhum tipo de discriminação. Aí eu trago para vocês, né, para vocês imaginarem aí a questão dos pacientes com transtornos mentais. Muitas vezes os pacientes com transtornos mentais, eles vão sofrer um preconceito da sociedade. Quando? Muitas vezes, quando eles chegam numa praça pública, né, muitas pessoas se afastam, muitas pessoas recriminam porque eles estão lá, tá? Eu que já trabalhei com saúde mental, então, quando a gente levava um grupo de pacientes para a praça para fazer alguma atividade de lazer com eles, tá? Algumas pessoas até chegavam para nós profissionais e perguntavam se nós estávamos loucos de levar tantos pacientes com transtorno mental para uma praça pública, tá? Então, logicamente, se nós profissionais estamos levando, é porque nós temos noção do que nós estamos fazendo, certo? Então, assim, eles têm esses direitos, assim como todas as pessoas têm, tá? Exatamente, Daniela. Tem que assinar, tá? Pessoal, Daniela está falando uma coisa muito importante aqui. As pessoas que não aceitam a vacina levam termo para eles assinarem de responsabilidade, tá? Tem que assinar. O paciente, tá, que precisa, isso não só a questão religiosa, pessoal, que muitas vezes eles não aceitam, tá? Eles podem não aceitar por N motivos. Não aceitam o procedimento, tem que assinar o termo de responsabilidade. E esse termo de responsabilidade tem que ficar anexado no prontuário do paciente, tá? Eu já trabalhei, quando eu trabalhava na estratégia, né, eu já peguei uma família que nenhuma das crianças, eram 5 crianças, nenhuma delas foram vacinadas porque o pai não permitia que essas crianças fossem vacinadas, tá? E daí era uma luta que já estava sendo travada, né, da estratégia com ele, antes de eu entrar, tá? E daí eu fui tentar convencer esse pai a vacinar suas crianças, ele não permitiu, levei o termo de consentimento para ele assinar, tá? Contactei o conselho tutelar, então já era um processo que já vinha se encaminhando, tá? E que, infelizmente, não tinha dado certo, por N motivos, tá? Que não cabe aqui, tá? E daí eu saí da estratégia e essas crianças não foram vacinadas. Exatamente, né? Caso venha alguma complicação, nós estamos respaldados porque ele assinou o termo de responsabilidade, tá?
Voltando, pessoal, à questão da cultura e da ciência, então, nosso paciente, ele tem direito de lazer, direito a participar da cultura, direito a participar da comunidade, tá? E com relação à ciência, ele também tem direitos, tá? Por isso que nós temos aí, né, algumas pessoas sendo voluntários na questão, né, da vacina, tá? Do experimento, tá? Então, nós temos direito à ciência de acompanhar essa evolução, tá? De ter as melhores tecnologias e também de ter o conhecimento sobre o procedimento, sobre o tratamento que está sendo feito conosco. O nosso paciente, ele tem direito a saber a medicação que ele está usando, por que esse procedimento está sendo feito, tá? A gente não só chega lá e administra a medicação sem conversar com o paciente, não. É direito dele saber o que ele está tomando, tá? Saber a medicação que está sendo usada. E daí nós temos a questão da privacidade, tá? A privacidade, pessoal, é uma coisa que tem que ser bastante conversada com todos os profissionais, porque eles entram aí na intimidade do paciente, tá? Seja essa intimidade corpo, né? Seja a intimidade com relação a conflitos pessoais, seja aí, ó, quando Daniela entra dentro da casa do paciente, ela está entrando na intimidade daquela família, tá? E daí é um direito deles a questão da privacidade. Por isso que nós trabalhamos dentro do sigilo profissional, tá? Nós não podemos estar expondo o que a gente sabe do nosso paciente. Nós não podemos estar expondo o que acontece na casa daquele paciente. E isso faz parte do sigilo profissional. Isso faz parte do direito à privacidade do paciente. Tá? Então, a privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, bem como do acesso à própria pessoa e à sua intimidade. É a preservação do anonimato e dos segredos, é o respeito do direito do indivíduo manter-se afastado ou permanecer só, é o direito que o paciente tem de não ser observado sem sua autorização, tá? Então, o paciente, pessoal, ele tem autonomia sobre ele mesmo, certo? Por isso que ele tem que ser informado, por isso que ele tem que decidir sobre sua questão de aceitação de determinado tratamento, de determinado procedimento, ok? A vida privada se refere ao espaço e aos objetos, assim como as condutas que cada pessoa necessita e deseja manter, afastadas de olhos e ouvidos estranhos. Trata-se do núcleo da família da pessoa que não aceita compartilhar com ninguém, tá? Então, essa questão da privacidade, por exemplo, quando nós trabalhamos no hospital, e daí nós vamos fazer determinado procedimento no paciente, digamos um curativo, tá? Nós vamos expor do paciente somente aquela parte que nós iremos trabalhar do corpo do paciente, tá? Digamos que seja um ferimento nas nádegas, então nós não vamos expor todo o paciente, nós vamos expor aquela região, certo? Caso o paciente tenha que se expor demais, a gente pode pedir para os acompanhantes saírem da enfermaria. Se os demais pacientes puderem sair também, né, puderem caminhar, a gente também pede os mesmos para saírem, para que o paciente fique mais à vontade, né, e a gente também só expõe aquela região que nós iremos trabalhar no corpo do paciente. Isso aí é o direito à privacidade e à intimidade.
A gente não pode estar expondo o corpo do paciente para outras pessoas ou totalmente, tá? Outra coisa é com relação ao espaço, realmente é a casa, o núcleo, a família, tá? Tem certas peculiaridades que são intimidades da família, tá? Se essa intimidade fizer, se fizer uma informação importante, né, para o tratamento do paciente, então nós temos que ter esse conhecimento, nós profissionais, para que isso seja trabalhado no paciente, tá? Então, digamos que nós estamos fazendo o pré-natal de um adolescente, né, que está gestante, tá? E daí, nós observamos, durante as consultas de pré-natal, que essa adolescente está passando por alguns conflitos mentais, tá? Psicológicos, que a gente está observando que ela está se deprimindo. Então, nós temos que entender se esse processo faz parte da gestação, né, por ela ser adolescente, por todos aqueles pensamentos, né, ou se ela está sofrendo alguma pressão familiar, tá? Caso isso esteja, nós temos que tratar a família também com relação a essa aceitação, tá? Nós temos que adentrar nessa intimidade e trabalhar, certo? Quando a gente faz isso, nós não estamos entrando, invadindo a intimidade dessa família porque nós queremos, mas por necessidade, para que a gente possa assistir essa gestante, né, essa adolescente gestante, da melhor maneira possível, tá? E até encaminhá-la para outros profissionais. Ok, pessoal? Então, nós temos que trabalhar em cima dessa intimidade, né, da família, da pessoa, lembrando do sigilo profissional, tá? Quando a gente adentra na intimidade, na privacidade, nós temos que ter cuidado, né, e manter o nosso sigilo profissional. As informações que são colhidas são todas sigilosas, ok? E daí, ainda dentro dos direitos humanos, né, a questão da privacidade constitui aspectos da vida privada de outros, as atitudes íntimas do indivíduo, as condutas que este tem naturalmente em sua intimidade, sua vida afetiva e sexual, os defeitos físicos ou morais que mantém reservados e outros aspectos privados de natureza semelhante, tá? Isso aqui, pessoal, né, vem a confirmar a questão do sigilo profissional. Então, tudo que a gente escuta do paciente, todos os relatos, se não forem relatos que venham a prejudicar terceiros, esse sigilo ele tem que ser mantido. Ele tem que ser mantido dentro da consulta, certo? Eu não posso estar informando a outras pessoas o que eu escuto dentro, ou o que eu vejo dentro da consulta em que eu estou, eu e o paciente, eu profissional e o paciente, tá? É por isso, pessoal, um cuidado que nós devemos ter quando nós atendemos pacientes menores de idade, tá certo? Melhor que nós só atendamos esses pacientes menores de idade se eles vierem na companhia de um responsável. Por quê? Se eu atendo menor e ele me relata algo, né? Se isso não for prejudicar terceiros, nem a ele mesmo, eu não posso relatar o que eu conversei com esse adolescente, nem para os pais, se eles vierem me procurar, tá? Aí já vem outras questões, né, com relação à família se revoltar com o profissional, certo? Mas isso são vivências do dia a dia, tá? Que isso pode vir, isso não quer dizer que aconteça, mas isso pode vir a acontecer. E para que a gente trabalhe com menos problemas, tá? Então, se vier o menor procurar nossa assistência, nós conversamos com esse menor, mas orientamos que ele só vai ser atendido
com a presença de um acompanhante, tá certo? Porque, digamos, que veio um adolescente e essa adolescente está iniciando sua vida sexual, e daí ela veio pedir orientações com relação ao uso de preservativos, de anticoncepcionais e tudo mais. A família soube que essa adolescente veio para o posto de saúde, então ela vem questionar a enfermeira, né? O que a minha filha queria? O que foi que você orientou? Por que é que ela veio? Ela está doente e tal? Você não vai dizer, tá? Isso faz parte do sigilo profissional, isso faz parte da privacidade do paciente, tá? Então, isso não vem a prejudicar terceiros, né? Isso não vem a prejudicá-lo porque ela veio atrás de informação, tá? Então, se essa família aí tem alguns tabus com relação à sexualidade, né, isso vai criar uma complicação muito grande, tá? Então, de preferência que nós, infelizmente, né, Thalita, acho que você está falando com relação a profissionais, né? Infelizmente, tem uns profissionais que realmente não trabalham com a questão do sigilo profissional, mas isso é obrigação deles. Por exemplo, nós, da enfermagem, dentro do nosso código de ética, nós somos obrigados a trabalhar e a manter o sigilo profissional, tá certo? E daí, pessoal, nós vamos entrar em outro pilar, que é a dignidade, tá? A dignidade humana. A dignidade decorre do fato de reconhecermos o outro como igual a nós próprios, tá? E, por conseguinte, deles nos suscitar igual respeito pela sua singularidade individual, de não o considerarmos como coisa, como simples meio, como mercadoria. Pessoal, o objetivo, repetindo, o objetivo da humanização é tratar o nosso paciente como nós gostaríamos de ser tratados, tá? Então, a partir do momento que eu trato o meu paciente mal, eu estou indo contra o processo de humanização, tá? E isso, volta e meia, né, nós precisamos fazer uma autoavaliação sobre como eu estou atendendo o meu paciente. Daí a importância, né, nas reuniões mensais que existem, né, na maioria dos serviços, seja feita essa autoavaliação, essa reflexão. Muitas vezes nós acabamos realizando uma violência psicológica com o nosso paciente e muitas vezes não damos de conta disso, tá? Onde eu estou lá no posto de enfermagem com uma demanda muito grande, né? Como sempre, nós da enfermagem estamos. E daí o acompanhante vem falar que o soro do paciente está acabando, tá? Ele vem uma vez e eu estou lá tentando organizar o serviço, vem a segunda vez, vem a terceira vez, e daí, muitas vezes, quando a gente chega lá, né, o paciente já tem perdido o acesso venoso, o sangue está lá correndo, né, e isso, para alguns pacientes, a questão de ver sangue, de ter que furar novamente, tá? Isso é uma violência psicológica, ele está sofrendo, tá? Então, nós temos que ter esse olhar, tá, mais atento, também organizando o nosso serviço, mas dando aquela assistência necessária para o nosso paciente, tá? A questão, vendo sempre essa questão, não só física, quanto a questão psicológica, tá? Aí, eu tenho um exemplo aí do meu pai, né? Meu pai, há alguns anos aí, né, eu ainda não, acho que não fazia, acho que fazia ensino médio, né? E daí ele foi fazer uma cirurgia de próstata, né? E ele ia como se ele fosse morrer, né? O psicológico dele estava tão abalado que ele foi para a cirurgia achando que ele já ia morrer. Então, daí vocês já viram como é que estava o psicológico dele. Quando ele voltou da cirurgia, né? Então, nós ficamos cuidando dele, né? Lá no quarto e tudo mais. E daí ele veio com uma sonda. Quando ele estava ainda, né, dopado com a anestesia,
Ele urinava normalmente, nós esvaziávamos a sonda, tudo tranquilo. Só que quando ele despertou, ele começou a observar o coletor, né? Porque quando a gente esvazia o coletor, né, ele adere, tá? E daí ele começou a observar que o coletor estava impedindo dele urinar, tá? Porque o coletor estava aderido, né, às paredes, tá? E daí, psicologicamente, ele não fez mais, né, ele não urinou mais, porque para ele era a sonda que estava impedindo, certo? E daí eu fui, né, no posto de enfermagem, pedi um novo coletor e disse o que estava acontecendo, e, né, que ele estava passando por esse processo psicológico, ele não estava conseguindo urinar, porque ele achava que estava sendo impedido pelo coletor. E daí, né, o pedido não foi atendido, eu tive que ir a outras instâncias, né, fazer com que trocasse esse coletor. E, por fim, esse coletor foi trocado, assim que foi trocado, meu pai urinou, tá? Então, era um processo psicológico que estava impedindo dele, né, urinar, tá? Então, quantas vezes nós fazemos, né, isso, muitas vezes sem querer, tá? Isso passa despercebido por nós, mas a gente precisa estar fazendo essa autoavaliação, tá? Diante da nossa profissão. Volta e meia a gente tem que se autoavaliar. Será que eu queria isso para mim? Né? E daí, muitas vezes, mudar a nossa postura aí, tá certo? A dignidade humana, esse valor desdobra-se dos seguintes direitos: integridade moral, ser humano, direito a integridade moral do ser humano, direito ao bom nome, à imagem, à intimidade e à abolição dos maus tratos ou às situações degradantes. Dentro da dignidade humana, tá? O nosso paciente tem direito a isso tudo. Ao bom nome, à imagem, uma boa imagem, a questão da intimidade que nós já falamos, a questão da abolição dos maus tratos e situações degradantes, que são as violências, né, psicológicas que muitas vezes nós profissionais, né, fazemos o nosso paciente passar, tá? Aí vamos falar na questão do nome e da imagem. Pessoal, o paciente, ele tem que ser chamado pelo nome dele, tá? Ele tem um nome e ele tem que ser chamado pelo nome dele. Ele não pode ser chamado de paciente leito 3, enfermaria 3, leito 2. Ele não é, o nome dele não é na enfermaria 3, leito 2. O nome dele é seu João, tá? Ele não pode ser chamado pelo estereótipo com relação à sua patologia, né? O paciente deficiente, o paciente diabético, o paciente... aquele paciente que é hipertenso, aquele paciente que está não sei quantas, né, dias internados, tá? Aquele paciente aleijado, tá? Vovozinha. Bom dia, tiazinha. Tá? Bom dia, mãezinha. Não, é pelo nome. Logicamente que a gente pode dar aquele ar de carinho, tá? Mas chamar o paciente pelo nome. Bom dia, dona Maria. Como vai a senhora, essa mãe bonita? Tá certo? O paciente tem direito a isso. Tá? A questão da imagem, pessoal, nós temos que cuidar da imagem do nosso paciente. Se nós temos um paciente hospitalizado, atenda. Se nós temos um paciente hospitalizado, nós temos que cuidar da imagem dele, né, para que ele fique higienizado, nós orientamos a higienização, né, orientamos que ele fique vestido, cabelo penteado, uma imagem bonita, que traz um aspecto saudável, né? Quando a gente chega e olha para um paciente que ele está lá sujo, descabelado, tá? A gente já olha com aquele aspecto doentio, tá? Quando a gente observa o paciente higienizado, tomou banho, arrumou o cabelo, tá lá limpinho, a gente já olha que ele tá com mais saúde, tá? Tá, diga ele que eu já vou. Tá. Quando, pessoal, infelizmente, Raquel, quando a gente pega um paciente bruto, né, nós não podemos conversar com ele com a mesma brutalidade, tá? Mas nós temos que nos impor que a gente não tá com medo dele. Certo? Mesmo que a gente esteja com medo, mas a gente não pode demonstrar esse medo, tá certo? E nós
impomos respeito, porque esse respeito, né, esse direito também vem a nós profissionais, tá? Nós temos esse direito, ok, pessoal? E o último pilar que nós temos aí é o cuidado, tá? O cuidado é uma ação nossa, nós cuidamos do nosso paciente, tá? Esse cuidado, ele é de todos os profissionais que estão assistindo esse paciente, que estão cuidando desse paciente, ok? E daí, para encerrar, e só para vocês lerem aí, tá? Nós temos aqui a fábula do cuidado. Eu não trouxe a música, Raquel, mas trouxe uma fábula para vocês hoje, tá bom? A fábula do mito do cuidado. Tá? Ele diz que certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão, que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando esta criatura morrer. Mas você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura. Ficará sob seus cuidados enquanto viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil, tá? Então, pessoal, essa fábula do cuidado, em suma, ela representa o quarto pilar aí, que é o cuidado. Nós temos que cuidar do nosso paciente, seja ele físico, mental, social e espiritual, tá? Nós temos que cuidar de forma bio, psico, sócio, espiritual. Ok, meus amores? Tranquilo com relação ao processo de humanização? Desculpem os barulhos, é porque meus pequenos acordaram aqui, tá?